Nessa noite, queridos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês, convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, e faremos a leitura dos versos 17 até o capítulo 3, verso 5. Abra a Escritura, que é central para o nosso culto, para o culto reformado, e leiamos com temor e tremor a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Essa é a leitura do texto da palavra de Deus, e eu gostaria de meditar com vocês nesta ocasião no Deus da justiça, ou no Deus do juízo, ou mais precisamente, onde está o Deus do juízo? Esse Deus da justiça que os leitores da época de Malaquias, o povo da época de Malaquias, estava questionando. Meus irmãos, o profeta Malaquias, ele é a última voz de Deus no Antigo Testamento, como vocês bem sabem. Deus levanta o profeta Malaquias nesse período da história, período pós-exílio, em que Israel, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, espalhado dentre as nações, já havia retornado à sua terra, a Judá. O muro, o templo, os muros, o templo de Jerusalém já estavam construídos. Esdras e Neemias já fizeram as suas reformas. Um pouquinho depois desse período de Neemias, já com reformas que haviam acontecido, o povo já havia caído novamente na letargia, um povo cético e duro de coração, um povo que caiu no esfriamento espiritual, e Deus levanta o profeta Malaquias para chamar o seu povo, o povo de Deus, de volta à aliança, de volta à fidelidade ao pacto. Um povo, como eu disse, que ao decorrer do livro vai se mostrar cético, incrédulo e que questiona a Deus. Povo que questiona a Deus. A estrutura do livro de Malaquias, que muitos já ouviram e sabem e já conhecem, ela é uma estrutura que ela é em forma de diálogo. O tempo todo, Deus ele traz uma mensagem ao povo, o povo questiona a Deus, o povo defende os seus caminhos,
E Deus responde novamente ao povo. Você vai verificar aqui 7 ou 8 vezes o povo dizendo nos 4 capítulos: em que? Em que? Em que? O povo sempre questionando. Você dá uma olhadinha aí no capítulo 1, verso 2. Deus diz: eu tenho amado vocês. E o povo diz: em que nos tem amado? E Deus responde. No capítulo 2, ainda no capítulo 1, versos 6 e 7, o povo questiona: em que desprezamos nós o teu nome? Ou em que havemos profanado o teu nome? Novamente, no capítulo 2, verso 14, o povo questiona: por quê? Então, esse aqui, no ponto em que nós estamos aqui, é o 5º questionamento do povo. O povo vai questionar: em que enfadamos o Senhor? Então, ele é dessa estrutura. Para nós remontar e saber onde é que nós estamos, o que aconteceu até aqui, para refrescar a nossa memória. Na primeira parte do livro, Deus lembra o seu povo do amor que Deus tem para com eles. No capítulo 1, dos versos 1 a 5, Deus diz: eu tenho amado vocês. E o povo questiona, o povo argumenta: em que o Senhor tem nos amado? O povo está em dificuldade na terra. Nós vamos mencionar um pouquinho novamente disso aqui. O povo está em grande escassez, e o povo compara a sua vida com os ímpios ao redor. E o primeiro questionamento do povo é: por que o Senhor tem nos amado? De que forma? Deus diz, a resposta de Deus: é porque eu amei a Jacó e eu aborreci Esaú. Ou seja, a prova do meu amor é a minha eleição. Não são as benesses que eu dou ou não, é porque eu escolhi vocês. Depois do capítulo 1, verso 6 ao capítulo 2, verso 9, Malaquias começa a denunciar a infidelidade de Israel e chamar o povo de volta à aliança. Do capítulo 1, verso 6 ao capítulo 2, verso 9, ele inicia pelos sacerdotes. E do capítulo 2, versos 10 a 16, ele fala da infidelidade do povo. Então, em linhas gerais, a resposta de Deus ao questionamento dos sacerdotes e do povo, que está no capítulo 1, versos 6 e 7, vejam aí. Veja o que Deus diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Eu sou o pai de vocês, onde é que está a minha honra? Eu sou o Senhor de vocês, onde é que está o respeito para comigo? E o povo pergunta: em que desprezamos nós o seu nome? Porque Deus diz: a vocês, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, vocês desprezam o meu nome. E o povo questiona: em que temos desprezado o teu nome? Em que havemos profanado? E ainda no capítulo 2, verso 14, Deus diz no verso 13 que não estava recebendo o culto deles. Vocês cobrem o altar de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que nem olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E o povo pergunta: mas por quê? Por que é que o Senhor não está recebendo o nosso culto? A resposta de Deus, até do capítulo 1, verso 6 até o capítulo 2, verso 16, é 3 respostas que Deus dá. Primeiro, Deus diz: vocês desprezam o meu nome quando são infiéis, oferecendo pão imundo sobre o altar. Vocês oferecem sacrifícios impuros, de animais impróprios, não de acordo com a minha lei, não de acordo com a minha honra e não de acordo com o prescrito. Ou seja, o culto que vocês estão me oferecendo está em desacordo com aquilo que eu ordenei, que eu revelei. E vocês desprezam o meu nome por isso. Segundo, vocês desprezam o meu nome quando os sacerdotes são infiéis, quando eles não guardam as suas funções e quando eles não ensinam a minha palavra. Eu vou puni-los por isso, com maldição são amaldiçoados. E terceiro, dos versos 10 a 16 do capítulo 2, vocês desprezam o meu nome quando são infiéis no casamento. Versos 10 e 12, quando vocês se casam com mulheres fora da aliança, com mulheres pagãs. E dos versos 13 a 16,
quando vocês se divorciam das suas esposas, é contra mim, em primeiro lugar, que vocês estão sendo infiéis, porque eu fui testemunha da aliança entre você e a sua esposa. Então vocês desprezam o meu nome por isso. Aqui nós temos mais um questionamento do povo a uma afirmação de Deus, que é o quinto, que está no verso 17, que nós lemos. E esse é o ponto dessa noite que eu gostaria esse é o tema desse sermão, queridos. O Deus da justiça, o Deus do juízo. Vejam só a afirmação de Deus por meio de Malaquias. Verso 17: enfadais o Senhor com as vossas palavras. Enfadais o Senhor com as vossas palavras. Enfadar é causar cansaço. Aqui, esse termo aqui é interessante porque ele está num tempo verbal que ele expressa uma ação que envolve outra pessoa. É um tempo verbal na língua hebraica que é chamado rifil. Ele é uma forma causativa do ativo. Eu vou dar um exemplo. Você diz assim: ele visitou a igreja, ela foi à igreja. Está na voz ativa, assim. Mas nesse tempo verbal é assim: ele fez alguém visitar a igreja, ela fez alguém ir à igreja. Então, o que Malaquias está dizendo, é claro que Deus não se cansa fisicamente, logicamente, mas o que Malaquias diz é: vocês têm causado cansaço em Deus com as palavras de vocês. Essa é a voz de Malaquias ao povo. Vocês têm cansado o Senhor com as palavras de vocês. Os questionamentos, os argumentos cínicos, céticos, é contra mim que vocês estão falando e tem me causado cansaço. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer aqui, irmãos. Sempre devemos observar isso, o que fazemos e o que dissemos, porque as nossas palavras, ao invés de louvor, ao invés de ser uma palavra temperada com sal, ou que dê graça àqueles que a ouvem, ou que louvem a Deus, elas podem causar cansaço em Deus. As nossas palavras podem enfadar ao Senhor e não produzir louvor ou alegria no Senhor, mas cansaço em Deus. E Deus diz: vocês têm me cansado com aquilo que vocês têm dito. E veja o questionamento do povo no verso 17 ainda: e ainda dizeis, em que enfadamos? Em que nós temos cansado o Senhor? O Senhor está cansado por quê? O que nós temos feito? Defendendo os seus caminhos, o que é comum quando nós nos deparamos com os nossos pecados, não é verdade? Quando nós nos deparamos e somos confrontados com os nossos pecados, nós começamos a defender os nossos caminhos, e é isso que o povo está fazendo aqui nessa época. E então nós temos em terceiro lugar a resposta de Deus. Deus diz no que eles estão enfadando. Deus diz: nisso que pensais, verso 17: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Percebam, o povo no capítulo 1, verso 1 e 2, questiona o amor de Deus. Em que o Senhor tem nos amado? Agora o povo está questionando a justiça de Deus. O Senhor é um Deus injusto. O povo questiona a justiça de Deus. Onde é que está o Deus do juízo? Eu vou explicar. Lembra que o povo havia retornado à terra que eu havia dito, reconstruído o templo, os muros, restaurada a adoração, mas agora está em dificuldade na terra. Escassez na colheita, instabilidade na economia, pobreza e seca. O povo está desiludido quanto às promessas que haviam sido feitas quanto à era messiânica e à restauração total de Israel. Muitos não retornaram para Judá, preferiram ficar no exílio ainda, mesmo libertos. Estavam debaixo de um poderio persa da época, estavam debaixo de um governo pagão e pagando tributos a esse governo.
em opressão dos povos vizinhos, dos samaritanos. Por isso eles questionavam a justiça de Deus. Por que o Senhor não destrói essas nações ímpias aqui? Veja o que eles diziam: qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que o Senhor se agrada. É desses que o Senhor se agrada. Nós somos o povo de Deus, estamos enfrentando dificuldades na terra, enquanto os ímpios prosperam. Vale a pena servir a Deus? Como é que eu posso servir a Deus assim? Aqueles que fazem o mal, Deus não presta atenção na injustiça, mas se agrada deles e os abençoa, e o seu povo não. Querem uma prova? O povo raciocinava assim. Veja esses povos pagãos aqui à volta. Veja o governo, o Ciro, era depois ainda, o governo persa. Povo ímpio que adora outros deuses, mas estão prosperando, estão lucrando e dominam sobre nós ainda aqui. Só pode que Deus se agrada deles, só pode, porque eles têm tudo e nós não temos nada. Enquanto sofremos nesse mundo, eles prosperam e se dão bem. Por que Deus não destrói esses povos à nossa volta? Segue-se então que Deus é injusto. Qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é nisso que Ele se agrada. Se Ele fosse justo, esse é o questionamento do povo, Ele deveria sempre nos prosperar, aqueles que são bons, e sempre castigar aqueles que são maus. Onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Problema antigo, né? Problema antigo. Por que o justo sofre enquanto os ímpios prosperam? Você tem livros inteiros que tratam disso. O livro de Jó, Abacuque fala disso, o Salmo de Asaf fala disso, Jeremias 12 trata disso. Todos lidaram com essa questão aqui, e esse é o pensamento do povo. E Deus disse: eu estou enfadado com isso. Vocês estão me enfadando com os questionamentos de vocês. Só para ver o contexto do pensamento do povo, só para o pensamento do povo, capítulo 3, versos 13 e 15, é nisso que o povo dizia. Veja aqui, vira a página aí, por favor. Versos 13 a 15. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Esse é outro questionamento do povo. O que temos falado contra ti? Deus diz: vocês dizem assim: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Era isso que o povo dizia nessa época aqui. E Deus diz: vocês estão me enfadando. Esse é o questionamento atual dos crentes, de muitos crentes. Talvez tenha alguém aqui que já tenha pensado nisso. Eu queria trazer essa palavra para você nessa noite, com base nessa exposição em Malaquias. Talvez você já tenha pensado nisso. Vale a pena servir a Deus? Quando eu olho para o lado, os ímpios, aqueles que odeiam a Cristo, eu vejo prosperando, se dando bem. Eles é que viajam, são eles que utilizam as melhores roupas, são eles que desfrutam da melhor culinária, têm as melhores casas, os melhores carros, salvos as exceções, é claro, as melhores empresas, os melhores salários, cursam as melhores universidades que há no mundo. Parece que tem mais prazer na vida, as coisas funcionam e nós nos questionamos às vezes. E eu aqui todo domingo na igreja e não tenho materialmente falando aquilo que eles têm. E talvez você já se questionou: onde é que está a justiça de Deus? Onde é que está o Deus do juízo? Será que Deus é comigo? Será que Deus fará justiça comigo? Você pode ser tentada a questionar isso. Mas quando não é uma oração sincera, o saltério de Israel está cheio de orações que encaminham para esse sentido. Mas quando não é algo sincero, porque Deus sonda o nosso coração,
Isso é enfado para Deus. Você está no culto, cultuando a Deus, pensando em Deus, no tempo que nós estamos vivendo, em outubro da Reforma Protestante, 505 anos da Reforma Protestante, louvando com os lábios a Deus, celebrando pela grande obra que Deus fez nesses séculos, e nós somos herdeiros dessa reforma e membros desta igreja reformada. Mas lá no coração você está pensando: compensa? Os ímpios estão bem lá fora. A impressão, a olho nu, que dá é que eles estão melhores do que eu. A impressão que dá que Deus privilegia eles. Mas Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, verso 13. Talvez alguém disse: você tem me cansado. Talvez Deus, analisando essa situação, já tenha dito isso. Isso está me causando cansaço, está me causando enfado. No entanto, aqui, queridos, o povo havia esquecido de dois fatores importantes que não podemos esquecer. Primeiro, o que Deus disse no capítulo 1, que a prova do amor de Deus é a eleição. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É a única vez no Novo Testamento que você vai ver o termo Deus prova que Ele nos ama, e a prova que Deus nos ama é que Ele nos elegeu. Eu provo que eu amo vocês porque eu amei a Jacó e eu desprezei a Esaú. Essa é a prova que eu amo vocês, e não as benesses que eu e você podemos receber aqui nesse mundo. Segundo, eles haviam esquecido dos termos da aliança. Os termos da aliança, a aliança de Deus é o pano de fundo aqui do livro de Malaquias, é o pacto que Deus tem com o seu povo. E nos termos da aliança é: a obediência traz a bênção, a desobediência traz o castigo. E o povo aqui está em desobediência. Por isso Deus levanta o profeta para trazer o povo de volta à aliança. O povo levava a Deus sacrifícios impróprios, coxo, cego, dilacerado para o culto. Os sacerdotes aceitavam, se divorciavam das suas esposas, casavam com pessoas fora da aliança. O povo está quebrando os termos da aliança, e talvez essa é a razão porque eles estão em dificuldade na terra. E o povo está questionando injustamente aqui. Mas esse é o ponto, essa é a questão. O povo questiona: Deus é injusto. Diz o comentarista Wiersbe que os judeus não precisavam de justiça aqui, mas de misericórdia, quebrando todos os termos do pacto. Todos os termos do pacto. Mas o povo dizia: Deus não vê isso. Onde está o Deus do juízo? E Deus vai responder. Deus vai responder aqui, agora. Com certeza não da maneira que o povo gostaria de ouvir. Deus não faz assim. Não responde sempre da maneira que eu quero, mas da maneira que eu preciso ouvir. Ele é o Deus da justiça, e a resposta de Deus é interessantíssima. Vai dos versos, capítulo 3, verso 1 a 5. Está no envio de 2 mensageiros. Deus diz: eu vou responder a vocês. E a resposta é o envio de 2 mensageiros. Primeiro, capítulo 3, verso 1, Deus fala do meu mensageiro. Veja aí: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Essa é a resposta de Deus. O que Deus está dizendo aqui? Era comum no Antigo Oriente, quando um rei, uma autoridade, um rei, ele planejava ir para um outro lugar, antes de si, do rei, ele enviava um arauto, um mensageiro, para anunciar a sua vinda e para preparar o caminho, retirando os empecilhos da estrada, aplanando a estrada, para que o caminho estivesse de acordo quando o rei passasse com a sua carruagem, com seus carros e a sua comitiva. E esse mensageiro que ia adiante do rei,
ele ia anunciando: se preparem, o rei está chegando, o rei está vindo. Se preparem, porque o rei está chegando, ele vem. A qual mensageiro Deus se refere aqui? De acordo com o Novo Testamento, este mensageiro é João Batista. Ele é o último dos profetas. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento a registrar a sua mensagem. João Batista, ele vem 400 anos depois, às margens do Rio Jordão, anunciando: o rei chegou, o reino dos céus está próximo, arrependam-se dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou ler alguns textos aqui para você perceber o link. Eu vou ler um só, Mateus, viram algumas páginas aí? Jesus cita esse texto aqui, Mateus capítulo 11. Primeiro no capítulo 3, veja em Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Capítulo 11 de Mateus, versos 9 e 10, Jesus está citando aqui: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, este mesmo é Elias. Malaquias vai falar no capítulo 4 isso aqui: eis que eu envio Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a resposta de Deus: onde está o Deus do juízo? A resposta de Deus é: eu estou indo até vocês, eu sou o Deus da justiça, eu irei até vocês, mas antes de eu ir, eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho para a minha chegada. E aí vocês saberão quem é o Deus da justiça. Eu vou enviar o meu mensageiro, ele anunciará a minha vinda. Esse é o primeiro mensageiro, certo? O segundo mensageiro, ainda no verso 1, agora é o mensageiro da aliança. Veja na sequência do texto: e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então a resposta de Deus ao povo: onde está o Deus do juízo? Envolve os dois mensageiros. A profecia que temos aqui agora anuncia a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Ele é o anjo da aliança, ele é o mensageiro da aliança, porque em sua vida e em sua obra ele cumpre todas as estipulações da aliança, cuja vinda será preparada pelo primeiro mensageiro, que é João Batista. Então nós temos três pessoas mencionadas aqui: o Pai, que fala do envio de um mensageiro, que é João Batista, que prepararia o caminho para o segundo mensageiro, que é o anjo da aliança, que é Jesus Cristo. O Pai que envia, João Batista que anuncia a vinda de Jesus Cristo, o mensageiro da aliança. E Malaquias diz: a quem vós desejais. Vocês desejam? Muito bem, eu enviarei o meu mensageiro a vocês. Só que essa expectativa do povo aqui, a quem vós desejais, ela sugere que eles não era uma espera como verdadeira devoção a Deus, mas porque a vinda dele traria juízo para as nações ímpias.
Onde está o Deus do juízo? Deus diz: eu estou indo até vocês, eu vou ir, mas primeiro vou enviar um mensageiro, e de repente virá o anjo da aliança. Mas o povo esperava que as nações fossem julgadas por esse mensageiro, pelo Deus do juízo, sem entender que quando o mensageiro da aliança viesse, primeiro ele trataria com o seu povo, porque o juízo sempre começa pela casa de Deus. Pela casa de Deus. A quem vós buscais, Ele a quem vós desejais. Não é esse o questionamento de vocês? Não é o Deus da justiça? Pois bem, de repente Ele virá ao seu templo, o Senhor. Eis que Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo que o texto sugira que isso está prestes, algo eminente a acontecer, aconteceria 400 anos depois dessa profecia aqui de Malaquias. Então, meus irmãos, para fechar o pensamento aqui, para concluir, ficar claro, a resposta de Deus à pergunta do povo é a vinda de Jesus Cristo. Sempre é a resposta de Deus. A resposta de Deus sempre é a vinda de Cristo. Cristo é a solução. Quando Ele vier, Deus diz, Ele mostrará que Deus é justo, que Deus julgará os ímpios severamente, e Ele purificará o seu povo. É isso que vocês desejam, o Deus do juízo? Eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho, e de repente, repentinamente, imediatamente após eu virei a vocês e entrarei no templo. E a vinda de Cristo representa isso, a resposta de Deus ao povo. Deus afirma então que Deus viria executar justiça ao povo que tanto desejava. Mas, verso 2, Deus faz a pergunta. Agora você vai entender a pergunta de Deus. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Esse é o desejo de vocês? O Deus do juízo? Mas quando eu vier, quem é que pode suportar? Vocês vão conseguir suportar? Poderão subsistir quando Ele aparecer? Porque todos haverão de passar pelo dia do juízo. Não se enganem, todos haverão de comparecer diante dEle naquele dia. Então, no verso 1, você percebe que Deus diz: Ele vem. Eu venho até vocês, eu virei até vocês. No verso 2, quem poderá suportar quando eu vir? Quem poderá aguentar isso? Queridos irmãos, ao mesmo tempo que o povo de Deus deve desejar a vinda de Cristo, esse glorioso dia, deve ansiar, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Temos que ter a consciência também de que será um dia de terror para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Será um dia de terror. Ele vai falar disso no capítulo 4. Se você ler o verso 1 e 2 do capítulo 4 de Malaquias, você vai ver. Deus vai dizer: Ele virá como uma fornalha ardente. E Ele vai queimar, não vai deixar nem raiz nem ramo. É como fogo que passa destruindo. Vocês estão querendo o Deus do juízo? Quem é que está preparado para esse dia? Estão preparados para isso? Em quarto lugar, dos versos 2 a 5, Malaquias vai descrever então o que Cristo, o mensageiro da aliança, fará quando Ele vier. Ele fará duas coisas. É a descrição. Então o pensamento é esse: eu virei, mas antes eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho, e de repente eu venho até vocês. Vocês que questionam onde está o Deus do juízo, mas quem é que pode suportar o dia da minha vinda? Então, quando Ele vier, o que Ele fará? Primeiro, Ele virá, dos versos 2 a 4, Ele virá como purificador, é isso que o texto vai dizer. Ele purificará o seu povo, a começar pelos sacerdotes. Vejam aí: porque Ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata,
purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eles aguardam o Messias que fizesse justiça às nações ao seu redor, mas não a eles. É interessante isso. Eles aguardam um Senhor, um Messias que viesse e tratasse com os outros, mas não com eles. Nós somos assim às vezes, né? Que Deus faça a justiça e pese a mão sobre aquele ímpio, mas nunca conosco, nunca tratando com nós, né? É isso que o povo esperava. E Deus diz: eu estou indo até vocês, o mensageiro da aliança vem, mas eu virei como fogo do ourives. Como fogo do ourives. Quando ele vier, o anjo da aliança, ele purificará o povo de Deus. Ele começaria pelos líderes, os sacerdotes, aqueles que se desviaram das suas funções e fizeram o povo tropeçar. Vai começar por eles, pela liderança. Estão prontos para isso? O ourives, a gente sabe que é um ourives, ele é um artífice de metais preciosos, como a prata e o ouro. E o fogo ardente utilizado pelo ourives, ele é utilizado no metal precioso com o propósito de purificá-lo, de separando o ouro das suas impurezas, ou as impurezas do ouro. Esse é o propósito do fogo do ourives. Ele serve para purificar, não para exterminar, mas para purificar. Então aqui ele fala do povo de Deus. Eu virei até vocês, mas eu vou purificar o meu povo. Isso Deus faz conosco, e como a potassa do lavandeiro. A potassa é um elemento químico utilizado para tirar mancha da época, para limpeza, que o lavandeiro utilizava. É um pouquinho mais fraco que soda cáustica, mas arrancava a mancha. Então eu vou vir como fogo do ourives e como potassa do lavandeiro. São duas imagens para a purificação aqui do povo de Deus. Quando Cristo vier, então ele se assentará como derretedor e purificador. Essa é a resposta de Deus. E a semelhança do fogo do ourives que purifica, e da potassa do lavandeiro que limpa toda a crosta, toda a sujeira, esse trabalho ele fará com os sacerdotes. Ele purificará os filhos de Levi. Ele purificará como o lavandeiro lava a roupa encardida de sujeira e manchas, para que eles ofereçam a Deus sacrifícios que são agradáveis a Deus. Porque, queridos, eles ofereciam aqui sacrifícios impróprios, e eles mesmos se tornavam inaceitáveis diante de Deus. E veja o propósito, o resultado da obra do anjo da aliança, como fogo do ourives e como potassa do lavandeiro. Veja o alvo de Deus, verso 3, a parte B. Uma vez que os líderes sacerdotes estivessem purificados e lavados, eles então trarão ao Senhor justas ofertas. O propósito é esse. Eles se tornariam fiéis às prescrições do culto, ofereceriam ao Senhor um culto correto, um culto agradável a Deus, e ofertas seriam justas. É uma ironia do texto, porque o povo está questionando a justiça de Deus. Onde está o Deus da justiça? Mas quem agia com injustiça era o povo. Eles traziam ofertas injustas a Deus, e Deus diz: quando eu vier e purificar o meu povo, vocês passarão a oferecer ofertas justas, ofertas corretas diante de mim. Segundo, o verso 4: o povo purificado ofereceria então um culto agradável a Deus. Verso 4: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então o povo vai cultuar a Deus como Deus quer. E a segunda resposta de Deus, verso 5, ele virá em juízo. Mas o juízo começa pela casa de Deus. Começa pela casa de Deus.
Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Não era o questionamento deles? Não era o que eles buscavam e desejavam? Onde está o Deus do juízo? O problema é que eles achavam que o Deus do juízo viria somente para os pagãos. Mas Deus responde: eu venho, mas primeiro eu começo pelo meu povo. Pelo meu povo. Eu virei em juízo para condenar os ímpios que estão no meio do meu povo. E Deus descreve a lista aqui, o que eles faziam naqueles dias. Você observa a lista e diz: meu Deus, entre o povo de Deus isso? Sim, entre o povo de Deus. Deus sempre tem o remanescente fiel, mas sempre haverá esse tipo de coisa mesmo entre o povo de Deus, infelizmente. Veja o que Deus diz aqui: eu serei testemunha veloz contra, primeiro, os feiticeiros, aqueles que, contrário às ordens de Deus, fazem encantamento, espiritismo. Da onde sai isso? Provavelmente em virtude dos casamentos mistos que estava acontecendo. O israelita casando com uma mulher fora da aliança, uma pagã, a mistura de religião, há um sincretismo religioso, e começa esse tipo de coisa, provavelmente. Segundo, contra os adúlteros, deslealdade no casamento. Aqui a banalização da família é muito antiga. Adúltero. Contra os que juram falsamente, os que cometem perjúrio, que é uma transgressão também do terceiro mandamento, que juram quando estão sob juramento, ou que mentem quando estão sob juramento. Quarto, os que defraudam o salário do jornaleiro, o diarista, aqueles que exploram o diarista e não pagam os trabalhadores em seus salários. A lei ordenava que o jornaleiro ou o diarista, ele deveria receber o seu salário no dia, e não no dia seguinte, porque ele dependia daquele dinheiro, ele dependia daquele valor. Mas aqui era retido o salário deles, e Deus diz: eu sou testemunha veloz contra esses que fazem isso. Eu virei até vocês, mas eu virei como testemunha veloz para julgar. Aqueles que oprimem a viúva e o órfão, opressão aos necessitados, pessoas que pereciam, que torcem o direito do estrangeiro, que privam os direitos desses estrangeiros que viviam dentre o povo de Deus. Eu serei testemunha veloz contra esses naquele dia. E Deus encerra dizendo, profeta Malaquias, como voz de Deus: eles não me temem, diz o Senhor. Essa é a raiz de todo o pecado e da infidelidade, a falta de temor. Quando você teme a Deus, você não faz isso. O temor ao Senhor é que nos impede de dizer algumas coisas que não deveríamos dizer. O temor a Deus é que nos impede de fazer algumas coisas que nós não deveríamos fazer. Agora, a falta de temor é que faz com que um cidadão, uma cidadã, um crente ou uma crente, ele faça tudo aquilo que acha que deve fazer e diga um bocado de coisa que não deveria dizer. É a falta de temor no coração. Se a falta de temor é a raiz do pecado e de toda a infidelidade, mas também será a causa do juízo. Será a causa do juízo. Virei até vocês para juízo, serei testemunha veloz contra aqueles dentre vocês que não obedecem a minha lei. Então, para concluir, resposta de Deus ao povo: onde está o Deus do juízo? É o envio de 2 mensageiros. Deus diz: eu irei até vocês. É isso que vocês buscam e desejam? Sim, mas primeiro eu vou enviar o meu mensageiro, que preparará o caminho e anunciará a minha vinda. Então, de repente, repentinamente, o anjo da aliança virá a vocês,
Eu exercerei a justiça que vocês tanto desejam, mas quem poderá suportar o dia da minha vinda? E quem poderá subsistir quando o anjo da aliança aparecer? Porque quando ele vier, ele mostrará que Deus é justo. Ele virá como fogo purificador, como fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Purificará o seu povo e virá em juízo como testemunha veloz para julgar os pecadores. Essa é a resposta de Deus ao povo da época de Malaquias. É a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Essa era uma das ênfases dos reformadores. A salvação pela graça, mediante a fé, unicamente por meio de Jesus Cristo. E em Cristo está a resposta para todos os dilemas da nossa vida. Em Cristo Jesus. Em sua primeira vinda, Ele morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue na cruz do Calvário para a nossa purificação completa. Cristo purificou para si, por meio do seu sangue, por meio dele, o sumo sacerdote mediador, um povo para si, para que ofereça um culto agradável a Ele. Tito 2,14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Apocalipse 1, versos 5 e 6 diz que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, a vinda de Cristo representa a purificação de todo o povo de Deus, um povo hoje que purificado o adora em espírito e em verdade. Mas Ele virá uma segunda vez, e nós aguardamos o fim da história da redenção, que foi inaugurado, o último ato, a última intervenção histórica redentiva de Deus na história foi com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo inaugurou os últimos dias. O que nós aguardamos é o último dia dos últimos dias que nós já estamos vivendo. Nós aguardamos a consumação. Esse bendito dia que Ele dará a cada um segundo as suas obras, onde Ele fará a justiça absoluta. E o juízo começa pela casa de Deus. Uns entrarão no novo céu e na nova terra, e outros enfrentarão a sua ira santa e justa. Não aguardam o Deus do juízo? Ele virá. Eu queria, queridos, encerrar com algumas aplicações aqui rapidamente. Você percebeu que a resposta é a vinda de Cristo? Portanto, a nossa esperança está no escatom, está nos últimos, está no último dia. Nós vivemos os últimos dias, mas está lá no final. Essa deve ser a nossa esperança. Então, talvez aqui tenha alguém se questionando, ou já se questionou, ou ainda está se questionando: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus da justiça? Compensa ser cristão? Passar por tudo que eu passo enquanto eu vejo ímpios prosperando ao meu redor? Se você contempla o todo da história e o escatom, o final de todas as coisas, vale a pena servir a Deus. Não há nada melhor do que servir a Deus. Você precisa contemplar o todo, e que a prova do amor de Deus não é o que Ele pode lhe dar, mas é o que Ele já lhe deu. É a eleição, é a salvação pela graça mediante a fé. Hoje, onde nós estamos, Deus nos chama a viver pela fé. Pela fé, você crer que Ele está com você, de que Ele tem um propósito por trás de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida.
Por mais difícil situação que você e eu estejamos passando, Deus tem um propósito por trás de tudo, de que Deus tem uma aliança com você e com a sua família, e que chegará um dia em que Ele fará justiça absoluta, justiça plena será feita. Aqueles que o rejeitaram, mesmo desfrutando de uma boa vida aqui nesse mundo, materialmente falando, eles enfrentarão a justa ira de Deus e sofrerão o tormento eterno. Mas você, se crer e se permanecer pela fé, desfrutará do descanso eterno. Do descanso eterno. A resposta de Deus para toda injustiça e questionamentos vazios é Cristo. Cristo hoje, o melhor e o maior presente que Deus deu a você, pela graça, mediante a fé. E Cristo no seu retorno em glória. Cristo no seu retorno em glória. Essa é a resposta de Deus para toda a injustiça. Cristo hoje e Cristo quando Ele retornar. Segundo, sirva a Deus, amada igreja, pelo que Deus é, e não por aquilo que Ele pode lhe dar. Sirva a Deus por amor, de todo o coração, por aquilo que Deus é. Creia em Deus, creia que Deus governe a sua vida, que Ele reina. Espere em Deus. Ele é rei sobre o mundo e sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Sirva a Ele porque Ele é o Senhor da sua vida e não por benesses. Que esse era o questionamento do povo. É o problema da comparação com aqueles que não servem a Deus. Se você vê no final do capítulo 3, ele vai dizer: naquele dia vocês verão a diferença do justo e do injusto, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Vocês acham que não há diferença? Há diferença sim. Vocês verão a diferença. Terceiro, essa passagem está aqui para nos lembrar de não questionarmos a justiça de Deus. Não gaste o seu tempo com isso. Não gaste a sua vida com isso. Gaste a sua vida para Deus e para estarmos preparados para o final, quando tudo ficará claro, tudo será exposto. Hoje ainda as coisas não são claras para nós. Tudo não é claro, mas um dia tudo será claro, exposto. Você verá que Ele é justo. Você deve saber isso hoje, que Ele é justo e que Ele fará justiça. Então busque a Deus, sirva a Deus e se guarde nos caminhos do Senhor, porque Ele virá. Que Deus abençoe o seu povo, que Deus nos guarde, que Deus nos preserve em fé e que Deus nos preserve em devoção a Ele, pelos motivos certos e pela razão certa. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.